sobre o senhor. Bem, eu nasci em Rio Claro no dia 13 de maio do ano de 1936 e, portanto, abracei a doutrina espírita já em Adamantina, perlustrei a doutrina espírita, comecei em 1956 na Mocidade Espírita, no Centro Espírita Fé e Caridade, e diante do Livro dos Espíritos, após a leitura do Livro dos Espíritos, eu adentrei a doutrina no campo científico, filosófico e religioso e, naturalmente, por consequência, me identifiquei com o Serviço Social de Obras Sociais de Rio Claro, Lar Espírita Esperidão Prado, que sou um dos fundadores, Casa da Gestante, que sou um dos fundadores, Instituto Allan Kardec, onde eu fiquei 40 anos. A ideia nasceu-me, portanto, em 1964, quando o deputado federal Milton Prado fez um discurso no Lar Esperidião Prado, que levava então o nome de seu pai, o Esperidião Prado, pioneiro do Espiritismo em Rio Claro. E nesse discurso, uma biografia, ele despertou-me algumas coisas curiosas com respeito ao antanho, passado, longínquo de Rio Claro, que se refere à doutrina espírita. E nós que então achávamos que o Centro Espírita Fé e Caridade teria sido fundado em 20 de abril de 1920, e que era a ideia então esposada, eu me refiro ao Centro Espírita Fé e Caridade porque é a mais antiga entidade de Rio Claro. Nasceu-me, portanto, a ideia de pesquisar, porque ele citou nesse discurso figuras venerandas do Espiritismo, Vatuíra, professor Faustino, Caiba Schulte, o bandeirante do Espiritismo, que aqui vieram ao encontro de seu pai, Esperidião Prado, que se tornara espírita. Mas eu procurei, portanto, a escola, o álbum histórico do Rio Claro, do professor Romeu Ferraz, que foi publicado o ensejo da independência do Brasil, 1922, onde, portanto, o historiador abriu-me o caminho, declarando, escrito ali, o Centro Espírita naquele ano, 1920, era constituído sob a presidência do capitão Esperidião Prado, que fora também vereador, fora até prefeito por circunstâncias, e nomeou nesse álbum a diretoria de 1920, a diretoria anterior e a de 1920 e a de 21. Ali, portanto, eu fui, mas como pesquisar isto? O único jornal existente trazendo essas notícias seria o Alfa, porque o Diário do Rio Claro, a partir de 30, os anos anteriores, não se sabe porquê, nós não temos o Diário do Rio Claro. Embora fundado em 1886 pelo Major Davi Teixeira, essas páginas do diário, lamentavelmente, não existem. Então eu apelei para o arquivo histórico ali em frente à Praça da Liberdade, onde alguns anos eu ia ali, já aposentado, e ler e pesquisar no Alfa. Então o Alfa entreabriu-me. Então pelo Alfa eu pude recuar na história do Espiritismo em Rio Claro até o ano de 1901. São notícias publicadas... O Alfa noticiando, né? Noticiando, porque me deu o trabalho de ler o Alfa todo, o Alfa até o fim. Embora eu já soubesse pelo capitão Esperidião, pelo deputado Hamilton Frado, filho, pelo discurso, que o Esperidião se tornara espírita no ano por volta de 1895, quando pôs o advogado de nobres princípios, Dr. Bertino de Moraes, que tinha escritório ali na Rua 6, pegado à joalheria Salomão, dera para o pai dele os livros de Allan Kardec, a saber, o Livro dos Espíritos e um livro de Leon Denis, que é o sucessor de Kardec na França. À vista, portanto, dessa leitura que ele fez, ele teve a resposta para os problemas da dor e do destino que ele procurara como homem, né? O problema do ser, da dor e do destino que as filosofias não resolvem. Mas ele encontrou na leitura do Livro dos Espíritos as respostas para esta magna questão. Imediatamente ele abriu uma biblioteca na casa dele e que franqueou para os amigos. Mas também o Dr. Mirabeau Prado, filho do capitão Esperidião Prado, advogado da Antártica Paulista, no Rio de Janeiro, através de carta que eu tenho e através do Aloísio Pereira, nosso saudoso cronista do Diário do Rio Claro, que era primo dele, eu tenho esses documentos, que também quem ajudou a conversão do Esperidião Prado, a doutrina dos espíritos, foi o pai do poeta Guilherme de Almeida, né, doutor Estevam, né, jurisconsulto,
que viveu aqui de 1890 a 1910, no célebre prédio dos Azulejos, ali na Avenida 2. E ali na farmácia, que hoje, onde existe hoje a joalheria Salomão, nesse famoso farmacêutico, tinha o nome também, parece que Dr. Estevam, o pai esse jurisconsulto, esse advogado, Dr. Estevam de Almeida, entregou para ele ler outros livros espíritas. O espiritismo surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, capital da França. Mas já no Ceará, em jornais do Ceará e do Norte, já haviam publicações da Revista Espírita e comentários do Livro dos Espíritos. Na Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, eminente figura política, fundou o Eco do Além-Túmulo, nessas recuadas épocas. No Rio de Janeiro, em 1875, Dr. Joaquim Carlos Travassos, eminente publicista, médico, traduziu as obras de Allan Kardec para a língua portuguesa. E eminentes homens aderiram à Federação Espírita Brasileira, então fundada. Inclusive o eminente homem público, senador Império, autor de 70 obras, Dr. Bezerra de Menezes, com espanto de toda a sociedade do Rio de Janeiro, aderiu em praça pública e proclamou-se espírita. Esses livros, portanto, já em 1800, eu dizia aos senhores aí, 1875, já, portanto, começaram a ser difundidos. E vocês sabem que Rio Claro, por sua particularidade histórica e de comunicação, os trens necessariamente deveriam parar de Rio Claro. Levavam 2 horas de Campinas até aqui Rio Claro, e começava a bitola estreita. E já nessa época era assim. Necessariamente os viajantes, as pessoas que procuravam São Paulo, que voltavam São Paulo, tinham que necessariamente parar aqui em Rio Claro. Essas condições de Rio Claro teria favorecido também essa intercomunicação mais intensa, notícias mais intensas. Posição socioeconômica também de Rio Claro, vocês sabem que Dom Pedro II veio aqui, que era realmente um centro, né, produtivo de café. Por essas condições, portanto, de Rio Claro, que permitia, porque aqui até viajantes aqui viessem, foi sempre uma sociedade procurada pelos viajantes, porque aqui era um centro no qual se irradiavam para atingir outros pontos geoeconômicos, políticos, né? Sejam por viajantes, sejam pelas pessoas. Essas condições, portanto, e já no Rio de Janeiro percorrendo essas obras, elas chegaram, portanto, era o ano de 1895, certo? Aqui em Rio Claro, que já eram traduzidas, inclusive de Leon Denis, que é o filósofo francês, sucessor de Allan Kardec no movimento espírita, autor de mais de 12 obras, cujas obras também já estavam traduzidas. Quando não traziam, os viajantes traziam da Europa para cá. Essas ideias, portanto, encontraram em Rio Claro, que era uma cidade aberta já para a liberdade. Vejam que aqui se forjou, em parte, o movimento republicano, em parte, centros republicanos aqui, a célebre Sociedade do Bem Comum, que mostra o espírito avançado, né, político dos homens, criando a Sociedade do Bem Comum aqui em Rio Claro, se antecedendo a todas as instituições para administrar a cidade. Os homens que aqui trabalharam, já tínhamos aqui na década de 1870 e poucos, já a maçonaria instituída aqui, já em Rio Claro, né? E muitos desses vultos da maçonaria contactavam com os vultos da maçonaria, ligados, portanto, ao movimento de libertação do Brasil, que tem muito com a influência, diga-se de passagem, historicamente falando, com a influência da maçonaria. Portanto, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, Rio Claro já se mostraram que já se antecederam, né, na libertação dos escravos, né? Todos esses movimentos provavam, portanto, que o Rio Claro tinha um espírito social aberto, portanto, a ideias novas. Isso não quer dizer que não houvesse intolerância, claro, porque a intolerância faz parte dos homens. José Reneiro diz que a tolerância é a suprema virtude dos homens, é inacessível aos incultos. A cultura ajuda, portanto, a entreabrir, na verdade, a inteligência pelo conhecimento e, portanto, a intolerância vai... E o contato dos povos, das pessoas, não é verdade? Povos vindos aqui, imigrantes, né, de nacionalidade germânica, alemã, português,
italiana, essa fusão em parte, contribuía que, portanto, houvesse esse clima social de solidariedade, de intercomunicação de ideias. É nesse ambiente, portanto, socioeconômico, cultural e político, certo, que o Livro dos Espíritos circula por entre as pessoas, e Esperidião é o primeiro a divulgar a doutrina espírita no seu sentido verdadeiro, do estudo e da prática que advém deste estudo, porque logo ele se identifica com o trabalho social. A casa dele era repleta de colonos da região que vinham buscar os recursos da homeopatia, sem prejuízo de suas atividades. E que ele até no passado as pessoas vinham para a cidade e não tinham como voltar, vocês sabem disso, era difícil. E vinham buscar os recursos da homeopatia ali na Avenida 5, esquina da Rua 4, onde hoje é o edifício Jatobá, um amplo edifício de muitos janelões que eu conheci, que funcionou também ali a guarda florestal. Para ali é que o Esperidião Prado se transferiu em 1907, onde provavelmente nasceu o deputado Hamilton Prado e sua irmã, porque os filhos mais velhos nasceram em outros lugares de Rio Claro. Aí nessa casa é que ele fez esse trabalho também social, e nessas condições, portanto, ele fundou o Centro Espírita em 1907. O Centro Esperidião era o primeiro tabelionato em Rio Claro, e trabalhava também no fórum, né, nesse serviço, no tabião do Leitão. Leitão foi com ele, companheiro, com o velho Cartolano, diretores do gabinete de leitura. Essa vivência e convivência, portanto, do Esperidião Prado, já que ele fora tesoureiro do Banco do Teixeirão, que se localizava ali na Rua 10, esquina da Avenida 1, onde hoje está o Instituto Allan Kardec, ele fora excelente tesoureiro. E ele viera de Silveiras, no Vale da Paraíba, onde aprendera o ofício de telegrafista e se transferira para Morro Grande, hoje é Japi, onde depois, em 1873, passou a ser chefe, e onde nasceu seu primeiro filho dos 11, Nabucodonosor Prado. Eu estou dando um visual sobre o homem, sobre o cidadão. Mas vejam vocês, portanto, se em 1901 já ele abriu as portas deles, ali onde exatamente está o Grêmio Recreativo da Companhia Paulista dos Estrados de Ferro, e que ele morou ali até 1907. Naquela casa, ele abriu a casa para que um médium curador, professor Faustino Ribeiro, que percorreu o estado de São Paulo, Campinas, que levantava paralíticos de curas, eram filas imensas de pessoas que vinham da redondeza de Rio Claro. Esse curador ficou na casa dele durante mais de uma semana, numa época, né? Numa época em que nós vivíamos, né? De intolerância, de incompreensão para com o espiritismo, era de fato que uma resolução de um homem, né? Abrir a casa. E começo aí, portanto, o que eu fui lendo no Alfa, não é? Em 1907, 1903, uma casa aqui na Rua 7, esquina da Avenida 12, né? Pegado ao casarão de Mourão Mateu, ali faziam trabalhos, não residiam de espíritas, mas de curas. Também na casa onde residiu posteriormente a família Mateu, que foi demolida, ali também houve 3 palestras importantes sobre doutrina espírita e evangelho no ano de 1907. Em 1907 também veio Luiz Gonçalves Baltuíra, fundador do jornal Verdade e Luz de São Paulo, jornalista, e o que o Alfa publica que ele se hospedara na casa do capitão Esperidião Prado. Coincidindo daí, talvez, a data da fundação do Centro Espírita Fé e Caridade, que o historiador José Romeu Ferraz reza como o ano de 1907. Já nessa época, em 1907, havia 3 centros espíritas em Rio Claro. Mas dos 3 centros espíritas, o que sobreviveu foi o Centro Espírita Fé e Caridade.